Salve galera, eu sou a Prof. Manu, sejam bem-vindos ao meu canal Brisa e Cria. E antes das primeiras agulhadas, para que a gente possa se conhecer um pouco melhor e se conectar, eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história e o porquê que eu quero tanto ensinar você aí de casa a realmente costurar e a criar de uma vez por todas os seus looks favoritos. Eu costumo dizer que eu já estava predestinada para a arte. Sabe, desde a barriga da minha mãe eu já tinha esse contato com a arte. Foi inevitável na minha vida. Eu cresci com a minha mãe me levando na casa das amigas dela e elas se reuniam para ficar trocando pontos. Por exemplo, minha mãe faz um tipo de bordado, a amiga dela faz outro tipo, elas se ensinavam e trocavam experiências e a minha mãe me levou junto. Então eu cresci nessa vibe com a minha mãe. Então eu lembro da evolução dela, né, quando surgiu o ponto russo, que era um outro tipo de bordado, e ela parou de fazer o ponto cruz, que é bem chatinho, mas é legal também. Então ela foi evoluindo, assim, o trabalho dela, e eu tenho essa coisa bem marcada, assim, na minha cabeça, sabe? Então a minha mãe, ela tem uma pegada mais delicadinha da arte, sabe? E o meu pai, ele tem o lado rústico, sabe? O lado natureza. Então ele é o cara que pega os pallets e transforma em um banco, e transforma em um armário foda, lindo, que você olha e fala, o que é isso? Era um pallet. Então meu pai é mais rústico, real, assim, sabe? De construir casa do zero, de pegar uma coisa e fazer outra. Então o meu pai teve essa influência dessa arte mais natureza. Enquanto a minha mãe era delicadinha, o meu pai era o rústico. Mas ambos faziam essas coisas, era tudo hobby para eles. Eles tinham profissão. Isso foi acontecendo. E eu ali, crescendo, vendo tudo aquilo e sempre achando muito perfeito, sabe? E aí, durante isso, ao mesmo tempo, tem as minhas duas avós, que, tipo, são muito importantes nesse processo. Então, a real que é uma pira falar sobre isso. A minha avó Olivia, que é a mãe do meu pai, ela foi a pessoa que realmente me mostrou as primeiras técnicas de costura e que realmente me deu oportunidade para fazer uma costura à mão pela primeira vez. Era uma brincadeira. Então ela tinha uma máquina que dava, tipo, não colocava na tomada, saca? Era uma máquina bem das antigas e você, sei lá, se dava corda, ok? Ela tinha um pedal e eu cresci literalmente brincando na máquina dela com os meus primos. Então a gente não costurava, a gente fingia que era o nosso carro. Então ele tinha uma roda, você sentava e aí você ficava fazendo uma parada assim e aquele era o nosso carro. Então muito tempo depois ela me deixou costurar naquela máquina e eu lembro que na época eu achei muito difícil e não quis, né? Mas ela também foi a primeira pessoa que começou a me dar retalhos pra mim me aventurar com a agulha. Então ela me dava um pedacinho de tecido velho, sei lá, uma camiseta, sei lá, que não era mais usada. E aí me colocava a linha na agulha e eu colocava na minha perna e ia. Outra coisa muito louca que ainda aconteceu com a minha avó Olivia é que na casa dela, até hoje, você vai lá e tem as relíquias da minha bisavó. Eu nem conheci ela morreu muito tempo antes de eu nascer, mas ela bordava. E eu lembro, imagina a cabeça de uma criança bem pequenininha, eu olhava aqueles bordados feitos à mão e eu falava assim, gente, não é possível que alguém fez isso, é muito lindo. E aí a minha avó começava a me contar as histórias da família, que aquilo tinha sido feito pela minha avó, no enxoval do casamento dela. E eu ficava assim, ouvindo aquilo como se fosse um conto de fadas, sabe? E eu achava aquilo perfeito. Então, com certeza, essa parte do bordado e da costura veio do lado da minha avó. Então, gente, os créditos para hoje eu ser essa costureira que vos diz, vai sim para a Dona Olivia. Palmas para ela. Ela foi muito importante e continua sendo na minha vida. Mas também tem a minha avó Maria, que, gente, é outro ser, assim, muito importante para mim, porque foi através dela que eu tive contato com a arte sustentável. Então, como que foi isso? A minha avó, ela trabalhava num projeto que tem na minha cidade, que, se eu não me engano, se chama APMI, que faz várias atividades com crianças carentes, e a minha avó
trabalhava naquele lugar. Na verdade, ela trabalha até hoje lá, mas enfim. Eu lembro que todo ano, quando chegava mais na época do Natal, a minha avó ia carregada de garrafa PET lá pra casa da minha mãe pra tomar chimarrão. E ela ficava cortando as garrafas PET, e aí juntava várias garrafas cortadas assim, e aquilo formava uma flor, e aquilo era pintado, e tudo aquilo que ela estava fazendo, na real, era a decoração de Natal para nossa cidade. Então imagine que eu achava aquilo uma doideira, porque eu via minha avó pegando uma garrafa PET, cortando, e depois, quando era Natal e eu ia com a minha família ver as luzes de Natal, ver o Papai Noel, eu via as coisas que a minha avó criou decorando a cidade onde eu morava. Então aquilo me enchia assim de orgulho, sabe? E achava aquilo sensacional. Ver o processo, sabe? Uma garrafa PET é lixo na cabeça de uma criança, na cabeça de qualquer pessoa. E aí você corta, pinta e fica uma coisa decorando a sua cidade. Então eu via isso, sabe? A minha avó sempre fazia, eu lembro como se fosse ontem. E também a minha avó fazia toalhas com macramê. Então ela comprava toalha de algodão, desmanchava a toalha e aí depois ela começava a fazer macramê naquilo. E eu lembro que eu achava aquilo uma bruxaria. Gente, eu era muito pequena. Muito pequena. Eu tenho, assim, imagens vagas desse momento, assim, sabe? Dela lá sentada, desfiando a toalha, e eu pensava assim, nossa, que trabalho é esse? Por que ela tá fazendo isso? Eu não entendia, sabe? Mas quando eu fui crescendo, eu percebi o quanto aquilo era foda. E há uns 3 anos atrás, quando ela veio me visitar, eu falei pra ela assim, vó, por favor, traz as toalhas, porque você vai me ensinar a fazer. E foi um momento muito emocionante pra mim, porque a gente ficou fazendo, ela me ensinou, e a gente fez umas toalhas juntas. E, gente, é muito emocionante falar sobre isso, porque, sabe, quando eu me olho no espelho, eu vejo o reflexo da minha família, sabe? E toda vez que eu faço arte, eu sinto que eu tô honrando os meus ancestrais, sabe? E uma dessas pessoas que eu também acho que merece estar aqui é a minha bisavó, a Vevéia. Gente, a gente chamava ela de Vevéia. Ela faleceu quando eu tinha 14 anos, se eu não me engano, 14 ou 15 anos. Ela era a benzedeira do bairro. E ela infelizmente teve mal de Alzheimer. É assim que fala? Alzheimer. Eu acho que não tem o mal na frente, mas ele foi bem malvado com ela, enfim. E depois de um tempo ela acabou parando de benzer, porque ela simplesmente nem lembrava quem ela era, ou, sabe, é uma doença foda. Enfim, Alzheimer. E chegou um momento que ela parou de benzer, mas eu lembro de quando eu era bem bebezinha ela me benzendo, assim, tipo, eu lembro das últimas vezes que ela me benzeu. E por algum motivo essa memória ficou guardada em mim. E eu não sou benzedeira, mas eu sinto que arte é o meu rezo, sabe? E ela é a forma que eu tenho de mostrar para as pessoas que existe uma ferramenta que pode ajudar elas, que a vida delas pode ser diferente. E eu acredito nisso. Então, eu não sou a benzedeira, mas eu sinto que eu tenho isso comigo, sabe? De querer ajudar as pessoas de uma forma natural, sabe? De uma forma mística, porque eu acredito que a arte ela é muito, muito mística, muito bruxona, real, sabe? Então, todas essas pessoas, elas foram essenciais, mas assim, eu tive outros contatos além delas, mas essas foram realmente as que eu sinto, sabe, que foram fundamentais na minha infância e que eu carrego até hoje. E toda vez que eu tô praticando arte, eu sinto essas pessoas. E é muito especial, assim, sabe? Não tem nem como explicar em palavras. É bem nostálgico e emocionante. E eu sinto muita gratidão por ser quem eu sou e pela minha família, sabe? Por tudo que eles fizeram, enfim. Esse foi basicamente o resumo da minha infância. Mas as pessoas crescem, né? E durante o meu processo, meu desenvolvimento, eu vi a arte assim como
algo banal, sabe? Tipo, eu nunca pensei que a arte poderia ser tão profunda ou ser uma profissão. Tipo, isso nunca me passou pela minha cabeça. Isso era um hobby, uma coisa que eu fazia pra me sentir bem. Então, na minha adolescência, eu só desenhava. Eu entrei numa vibe de desenhar e depois, gente, eu simplesmente parei de fazer algumas coisas. Fui me afastando, né? Então, eu fazia cursos esporadicamente, assim, eu fiz muito curso. Pintura em tela, eu fiz artesanato com EVA, crochê, eu fazia curso de crochê, curso de tricô. Gente, eu fiz um monte de cursinhos, assim, porque eu gostava de fazer isso, né? Mas não porque eu queria viver disso, ou sei lá. Eu sempre pensei que eu tinha que escolher uma profissão padrão, assim, tipo, ou veterinária, ou direito. Eu nunca pensei que era possível viver da arte, nunca, porque isso era uma realidade totalmente longe da minha família, sabe? Jamais. Profissão, arte, nunca. Então isso não existia pra mim. E quando eu fui crescendo, eu fiquei ali na adolescência, eu virei uma porra louca, literalmente. Então eu passei por um momento assim de... Hoje eu sei que fazia parte do meu processo de autoconhecimento. Mas na época foi muito pesado pra mim. Então eu me revoltei com o mundo, eu comecei a ver as coisas que não faziam sentido, só que eu fui muito brutal, assim, sabe? Então eu tava muito deprimida, eu não tinha com quem falar, porque eu nem sabia o que falar, então eu tava totalmente perdida. Adolescência, resumindo, adolescência, é isso. Mas pra mim foi uma coisa muito forte. Então nesse momento eu já não fazia nada de arte, me afastei completamente. E foi assim, eu acho que um dos momentos mais de tristeza e solidão, só que uma solidão no lado sombra, assim, da minha vida. Então eu fugi de casa nessa época, fui morar numa outra cidade, eu fiquei sem falar com a minha família por muito tempo, sei lá, 1 ano. E eu fui vivendo, assim, as coisas foram acontecendo. E eu levei muitos anos, gente, pra me reconectar com a arte. Eu acho que isso foi uma coisa, assim, de 2 anos que eu não fiz nada. E que foi os 2 anos mais loucos, assim, da minha vida, por vários motivos. Então, foi quando eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 16 anos, eu me reconectei com a arte. De uma forma que ninguém... ou todo mundo pode imaginar, mas eu fui na minha primeira rave. A minha primeira rave mudou literalmente a minha vida, porque eu conheci a arte psicodélica. E eu literalmente pirei. Eu entrei num negócio que eu tô até hoje, não consigo mais sair, eu nem quero sair, mas eu me reconectei com a arte naquele dia. E quando eu vi todas aquelas cores e todas aquelas coisas, aquelas formas de se expressar através de plaquinhas, gente, foi o isqueiro que reacendeu a minha chama, que até hoje tá acesa e cada vez fica mais forte, e eu sinto ela dentro de mim. O porquê que eu estou falando tudo isso? Porque apesar de ter crescido entre a arte e tudo isso ser muito lindo, também foi um processo muito demorado da minha vida, que levou anos. Foi muito desafiador. Então o meu objetivo aqui é trazer tudo isso pra você de uma forma leve, porque eu sei a dor de não poder se expressar. Eu sei a dor de viver numa caixa, mas eu também sei o prazer de se libertar, a sensação incrível de ser quem a gente é. E foi por esse motivo que eu criei um espaço para que você possa acessar tudo isso de uma forma leve e prazerosa. Então é aqui que eu vou te ensinar a realmente explorar a sua criatividade e a se permitir viver uma experiência transformadora. Obrigada a todos vocês que assistiram até aqui, um grande beijo e até a próxima aula.